Vamos saber o seguinte, o Inter tá pronto ou não para esse início de temporada? O time manteve a base do ano passado e isso gerou uma discussão acalorada ontem no sala de redação entre Vaguinho e Munari. Eu quero teletransportar essa discussão para cá. Vaguinha de novo? Vamos encerrar agora aqui no Segue o Fio. Antes, vamos ver o que rolou no sala ontem? Roda aí. Quem vai jogar quarta-feira, no lugar do Tabata? Ele treinou com o Wanderson hoje de manhã. O Wanderson na direita e o Wesley na esquerda. Então, já não é o time pronto do ano passado. Valência de referência. Mas não é o time do ano passado. São os já não jogadores. Mas tu não tem... Mas não é diferente jogar com o Wanderson e com o Tabata. A mecânica de jogo não é a mesma. O time não é um time pronto. Grande prejuízo. Não é um time pronto. Mas claro que é um time pronto, Munari. Não é um time Toda a estrutura, o mesmo goleiro, o mesmo sistema defensivo. Não, o goleiro dois volantes o goleiro tá machucado. O goleiro tá machucado. Parecem aqueles irmãos, né? Que um tá perdendo a paciência e o outro tá ali inticando, né? Inticando. É que o corte que o Schenck separou, ele é mais ameno. Entendi, foi bem mais acalorada, né? Mais acalorado, não. O Munari ontem... nem o César concordou com ele. O Munari disse ontem que o Grêmio começa melhor que o Inter. Não disse isso. Não, o que tu disse então? Não Separa disse o isso. corte aí, tá? Não aí, disse isso, eu disse do Vitão. Não, é que sabe o que a gente tava falando? É que a frase foi forte, porque eu disse assim, a diferença na perspectiva de Grêmio e Inter é o Vitão. Por que eu falei isso? Não, é que assim, o que eu quis dizer ali? Que eu falei o seguinte, tava falando sobre a projeção, foi o Guerrinha que trouxe o assunto de que pro Guerrinha, e eu concordo com o Guerrinha, Grêmio e Inter brigam pelo título do Gauchão. Não vão brigar pro Copa do Brasil, pro Libertadores, pro Brasileirão. E aí a questão era favoritismo pro Gauchão ou quem tá melhor. Eu acho que do meio pra frente, o Grêmio, tu pega o Grêmio do meio pra frente, Cuejar, Viviaçante, Pavon, Cristaldo, Aravena e Bright White, tendo Arezzo e Monsalve pra entrar, o Grêmio não é muito pior que o Inter. Esse time do Grêmio é bom, o Inter é melhor, mas o Inter não é muito melhor. Do meio pra trás, tu olha pro Grêmio, tu te assusta com os nomes do Grêmio. Tu te assusta. Os do Inter, tu só não se assusta com a defesa do Inter por causa do Vitão. A grande diferença pra gente olhar pro Inter e não se apavorar com o sistema defensivo do Inter é o Vitão. Para, Munari. Tira o Vitão e tu faz uma zaga com Para, Munari. Olha aqui, o único jogador que é contestado na zaga do Inter é o Cleiton Sampaio. O Gomes não é nem lateral de origem. Pelo amor de Deus, Bruno, tu não viu o Bruno Gomes jogar o ano passado? Jogou num período. O Bruno Gomes, o ano passado, Como é que foi Inter e Flamengo? foi um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Atropelado contra o Flamengo no Maracanã. Mas aí tu vai pegar um jogo. O Inter quer ganhar Libertadores. Aí tu vai pegar um jogo pra desqualificar um jogador da defesa do Inter. O Inter não quer ganhar grandes títulos. Então analisa pra mim Rodrigo Eli e Gemerson no Campeonato Brasileiro. Pega um jogo deles aí pra analisar. Não, mas é terrível. Mas o Grêmio... Então tem dois terríveis aí. Analisa o lateral esquerdo do Grêmio pra mim. O que eu tô querendo... Analisa o lateral direito do Grêmio pra mim. Mas é terrível a defesa do Grêmio. Não, mas então tu tá dizendo, tu tá comparando essa defesa terrível do Grêmio com a defesa do Inter que tem um problema. Tira o Vitão. Cleiton Sampaio, Rogel e Kaique Rocha são melhores que ele e Gemerson. Mas eu não posso tirar o Vitão porque o Vitão é titular do time. Eu tô dizendo, o Vitão é que faz o Inter ser melhor. A defesa do Inter só é melhor. Pô, mas o Vitão é jogador do Inter. Mas eu não disse que ele não é. Eu só disse que é o Vitão que faz a diferença. É o grande mérito do Inter ter um dos 3 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Por isso, se o Vitão sair, acaba a defesa do Inter. Por isso que o Inter não pode vender. Recua. O Inter não... Recua na tua tese. O Grêmio é um time em formação. E aqui eu tiro a camisa do Internacional. Eu vou tirar a camisa do Internacional e juro pelos meus 2 filhos que não há nada de clubismo aqui. Mas não tem a ver... O Grêmio é um time que tá em reformulação. Mas não é o Grêmio esse, tá com não um é treinador esse que chegou debate, agora. O Grêmio chegou... O Cuejar chegou e não sabe. Vaguinha. Tu já tá colocando ele no meio campo dizendo que é melhor que o do Inter. Não disse que é melhor, foi que o Inter é melhor, só que a diferença não é tão grande do meio pra frente. A gente tá aqui tomando um cafezinho, tu sabe qual que é o problema? desfrutando desse fight que tá rolando por aqui. Tu sabe qual que é o problema? O problema é que isso aqui é de manhã e de tarde. Segue o fio e sala de redação. Olha o nosso departamento de arte, mas tu como acha é assim, rápido. então, se o Flamengo levar o Vitão, como é que tu acha que vai ficar a defesa do Inter? Mas Munari, o Flamengo não vai levar o Vitão, não levou o Vitão. Eu não posso ter esse debate. Mas o meu debate é exatamente esse. Então, vamos lá. O Vitão é que faz com que o Inter tenha uma defesa que é confiável. Qual é a defesa do Grêmio, Munari? Mas a defesa do Grêmio é ruim, eu falei que é ruim. Não, a defesa do Grêmio não é que é ruim, a defesa do Grêmio tá em formação, ninguém sabe o que é a defesa do Grêmio. Os zagueiros. Os do Inter, fora o Vitão, são ruins. O Cleiton Sampaio é ruim, o Rogel nunca mais se recuperou da lesão e o Kaique Rocha é ruim. Tu só não te apavora, tu só não tá com medo de jogar Libertadores porque tem o Vitão na zaga. Tá, olha aqui, encerrou
Vou ter que, né, apaziguar aqui essa briga, essa discussão, mas eu entendo, né? Eu entendo que vocês não vão concordar, a gente pode ficar nesse debate até às 11 da manhã, que de forma alguma o Munari vai concordar com o Vaguinha e vice-versa. Mas assim, em resumo... Não pergunta de novo, pelo amor de Deus, cara. Não em pergunta, resumo, não fala de novo. O que eu quero saber, na opinião do Vaga, o Inter está pronto para começar esta temporada? Não tá pronto. Mas o Inter tá muito além dos concorrentes no Campeonato Gaúcho. E é por isso que eu entendo que o Inter tem a obrigação, de novo, como tinha a obrigação no ano passado, o Inter tem a obrigação de ser o campeão gaúcho, especialmente pela comparação com Grêmio e Juventude. O Juventude contratou 15 jogadores. O Grêmio tem um novo técnico e tá contratando, não tem goleiro. O Grêmio não tem goleiro no dia 21 de janeiro. Tá, vamos abrir assim, já então, o nosso novo e fio. eu tô falando assim, algo que que vai aumentar a pressão pro Inter e até não é bom isso pro Inter. Aumenta a pressão, aumenta a nossa responsabilidade de ganhar. Não tá pronto o Inter? Não tá pronto. Eu acho que o Inter precisa de um grande zagueiro. Acho que o Inter tem que contratar um grande volante também para dividir as funções ali com o Fernando, quando o Fernando não puder jogar. Não tá pronto, mas tá muito mais pronto que os outros. Tá, eu quero saber se esse Inter, que não tá pronto, mas tá mais pronto que os outros, ele pode ser campeão gaúcho com Valência de titular e Borré no banco. Por que eu pergunto isso já abrindo o nosso próximo fio? Porque ontem o Roger fez um treino ensaiando o time que pode ser a equipe que estreie no Campeonato Gaúcho e a gente teve essa formação lá no CT Parque Gigante. Tudo bem, foram só 15 minutos abertos, mas os nossos repórteres conseguiram informar e pescar essa notícia. Tá, tem algumas situações Olha essa aí. defesa, isso não é o Vitão que faz. Tira o Vitão desse time e coloca o Kaique Rocha. E amanhã o jogo é Inter e Palmeiras. O Vaguinha não dorme. Não dorme. Mas O Vitão é que faz a diferença, é isso que eu tô dizendo. O Vitão é que faz a defesa do Inter ser confiável. Tá bom, eu desisto. Os zagueiros do Inter outros são ruins, cara. O que é importante aí, Kelly, é que pra mim tá claro que o Roger tá olhando pra 2 jogos da semana, que é esse jogo de estreia e o jogo de sábado contra o Juventude. Então ele, por exemplo, ele pega o Fernando E poupa. ele pega o Fernando e pega o Borré, que foram 2 destaques do Inter no ano passado. Principalmente o Fernando, que teve uma defasagem física, ele olha e diz o seguinte: eu tenho 2 jogos, eu preciso escalar ele num jogo que vai ser mais difícil pra mim. Qual é o jogo? É o Juventude. Bom, então o Fernando tá fora. Aí ele bota o menino Luiz Otávio, porque o Rômulo já tá com a cabeça, tá saindo e o Inter deve oficializar aí nas próximas horas a venda dele. Então ele bota o Luiz Otávio. E a grande questão, o grande debate aqui é em relação ao Borré. Se é realmente isso que ele tá fazendo, Borré joga contra o Juventude, Valência joga contra o Guarani e eu desisti da ideia de ter os 2 juntos. Tá perfeito. Porque ele aposta no sistema que deu certo. E aí eu concordo com o Munari que não tem como Borré ser deslocado para o lado direito do campo para fazer. Então ele mantém o Wesley, Valência que jogou contra o México, tira o Borré, pensando no jogo contra o Juventude, e bota o Wanderson. Acho que é normal fazer um rodízio nesse início de ano. Quantas reservas Mas o tem nesse rodízio time seria aí, o quê Vaguinha? contra o Juventude? Hein? Contra o Juventude volta Fernando começa e Borré entra no lugar. Tá, mas aí o Wesley, Evan Patrick e Thiago Maia ficam. Não, acho que o Alan Patrick sim, mas acho que contra o Juventude aqui pode ter uma alteração em relação ao Wanderson. Que a questão é a seguinte, assim... Quantas reservas nesse time aí, Vaguinha? Reservas, eu não tô falando de... 3. Mas eu não tô... 2, não, 4. Eu não 3, tô citando 4. tira o goleiro, porque o goleiro é lesão. Não, o lesão, Aguirre é né? reserva, o Luiz Otávio é reserva, o Wanderson é reserva. O Cleiton Sampaio, acho Não, que o Rojo é titular. Né? Valência é reserva. Não, mas se o treinador tá optando por deixar o Borré no banco, é opção. Não, vai. Não, É opção. Não. Ele tem o Borré. Mas daí tu tá muito chato, Munari. Claro que é o Borré o titular. Ele tá fazendo uma opção física. Não é Quem porque disse? o Tá, peraí, a gente tem essa Borré... informação? Não, mas o Borré não é banco do Inter. Não. Não, tô dizendo assim, ele não tem... Quem é titular que ele não tem? Eu tô falando assim, deste time, a pergunta. Deste time, quem é reserva? O Valência é reserva. Sim. O Luiz Otávio é reserva. O Aguirre é reserva. O Antony, ele tá por um motivo de lesão. Então ele é titular nesse momento. É isso que eu quero dizer. Agora, o Wanderson eu tenho dúvida. O Cleiton Sampaio eu tenho dúvida.
Não que eu saiba ou não O saiba. Wanderson é Tá, reserva. mas é uma pergunta. Tá, mas Mas quem é explica o o seguinte: titular? qual é a É o explicação? Tabata daí. Tá bem, tá certo, Só tá Vaguinha. fora do time os titulares que não podem jogar. O Bernabé não tá inscrito, o Fernando não tem condição física e o Tabata tá machucado. Tem um titular que não tá por opção. O Borré. Qual é a justificativa pro Borré ser reserva? Que Física. ele vai começar a temporada fazendo um rodízio. Tá, mas por que, Não, que esse acho que não é rodízio isso. tem o Acho que é Valência como físico titular só. e o Borré não? Não, acho que Porque é físico. ele vai escolher o jogo mais difícil da semana pra botar o Fernando e o Borré. Acabei de dizer. Ah, essa é a opção. Sim. Tá bom. Não, mas E é aí que eu contra acho... o Juventude jogam o Fernando e Borré. O Senão Bruno tu vai me Gomes. dizer que o Luiz Otávio é titular do Fernando. Pelo raciocínio que tu tá tendo. Não tô dizendo isso, gente. É que tô dizendo assim, que surpreende que o Inter tenha terminado a temporada, o Borré era o atacante titular, o Valência era reserva. Aí começa o ano, primeiro jogo, tira o Borré de centroavante e bota o Borré na ponta direita pro Valência jogar de centroavante. Tá. Um amistoso. Concordo. Vem o primeiro jogo oficial. Os titulares à disposição, todos jogam. Tá, mas então todos tu tá os colocando- titulares então tu tá jogam. colocando- Menos um, o Tá, Borré. então Joga tu o tá- Valência. Fernando não joga. Tá, Tá, o Fernando mas- tá com questão física. O Fernando... Não. O Fernando jogou Mas o o Fernando jogo tem- treino. O Fernando Inter tá tendo um cuidado físico. Tá, o mas Fernando, o Fernando tem está à 38 disposição. anos. Tá, mas é diferente, O Fernando. Fernando está à disposição. Tá, Mas mas vai deixa ter eu que te dar- Tu tá colocando Vaguinha. só pra terminar. Então tu tá colocando, na verdade, não uma definição. Tu tá colocando um ponto de interrogação. Tu tá perguntando por que o Borré não tá jogando. Não, é uma isso. opção deles iniciar É que com uma o coisa é Valência. tu dizer tu perguntar. É que o Inter vai a pro outra segundo coisa é jogo. tu afirmar, Não, como tu o fizesse Inter tá antes. indo pro segundo jogo do ano por uma opção, seja ela física, técnica, tática. É o segundo jogo do Inter no ano, depois de um amistoso, o primeiro jogo oficial, que o centroavante do Inter é o Valência e não o centroavante que terminou o ano bem ano passado. O Munari é um comentarista que me tira do sério. Implicante. Não, o pior não é isso. Ele tem o linha de raciocínio dele, tá certo. Ele é chato, Entendi. mas tá certo. Agora eu vou te dizer, se tu pergunta, eu aceito. Agora, se tu afirma, aí Não, tu me não é quebra. opção. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. O Bruno Gomes saiu sentindo, né, do jogo contra o México com Não, dores, mas tá tudo resolvido. Tá recuperado. Ele, na Com verdade, ele diarreia. teve indisposição. Disposição. Diarreia. Isso aí não é um problema. É. Tá, olha aqui. Isso aí o Gabriel Vaguinha Lima tá- da o Vaguinha Costa. Porque passou semana passada Vaguinha toda tá assim, semana tá aí, ó, tá toda. bem? É. Esses tá dias bem. estava o Léo aqui também. Isso aí é uma, Acontece, uma né? virose, uma virose. Eu adoro assim, ó, quando os caras não sabem o que dizer. O que tem? É uma virose. Virose. Olha aqui, o Gabriel Lima da Costa diz que o Munari é muito complexo nos raciocínios. A galera aqui É não um complexo acompanha. que ele não consegue se entender. Não, é que nós vamos normalizar, tirar o centroavante do time, tá bom. Que mais sobre o Munari aqui, Como a ó? gente mudou, né? Como a gente agora, tá bom, tá tudo bem. Não, Munari, mas tu tá aqui É, pra tá fazer o tudo bem. contraponto, tá tudo certo. Correr no banco tá ok, não tem problema nenhum. Entendi. Nossa, tem que, mas não se critica. Vamos ser bem prático aqui. É irritantemente Acho que chato. se o Quinteiros começasse o ano com o Bright White no banco. Se o Quinteiros começar o ano Bright White Tu não no banco. entendeu ainda que o Roger vai pensar a semana, e pelo menos no início vai ser assim, pelo curto período de preparação. O Roger vai pensar a semana. É. Os dois jogos. sabe como é que tem a um gente jogo, costuma tem um chamar o jogo que tu mais tá difícil fazendo? e um jogo menos difícil. Aí ele vai pegar aqui, nesse jogo, ele vai escolher as peças que ele tem, que estão bem fisicamente e que ele entende que é melhor para aquele jogo. Então ele vai pegar e vai usar, nesse jogo contra o Guarani, ele vai usar o Também é Valência chato, Vaguinha, pelo como amor de centroavante. Aí contra o Juventude, que é o jogo, eu tô tentando explicar, no jogo que é o jogo mais difícil, te dar um que é paninho. contra um time de Vou Série te dar A. um paninho. O Juventude é um time de Série A de Campeonato Brasileiro. E foi um time que o Inter teve muita dificuldade o ano passado, inclusive. Nesse jogo, ele vai voltar com o Fernando e vai jogar o Borré como centroavante. A gente entendeu. Se, por acaso, o Roger não colocar o Borré de centroavante no sábado contra o Juventude, tu terá total razão. Não tem nada a ver, Tu o jogo pode- sábado é outro jogo, tô falando do jogo de agora. Tá, amarelo pro Vaguinha, que tá muito estressado. Vaguinha, eu preciso de uma coisa aqui. Vamos fazer dar um Não, abraço. ele vai nele, dá um embora. abraço Como nele. assim, Vaguinha? Não, não, Pelo não, seguinte, não, ó. não. Enlouquecer. Vaguinha, Pelo mas seguinte, assim, ó, ele nós não vamos dar um concorda abraço contigo, nele. Sabe cara. como é que é o nome disso, pessoal? Sabe como é que é o nome disso? Dá um abraço nele aqui, Vaguinha. Vaguinha, dá um abraço. Sabe qual é o nome disso aqui? É sacrifício pelo debate. E aí, gostou desse corte? Ó, tem muitos outros conteúdos legais, curtinhos, para vocês acompanharem com a gente aqui no Segue o Fio. Dá uma olhada.